aonde impera o Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo. Nova criatura, eu posso dizer que é aquela pessoa transformada. Transformação significa você modificar, você alterar, tornar diferente. Isso significa transformação. O homem, quando ele se encontra com Deus, ele é transformado. Agora diga para seu irmão: Deus só transforma para melhor. Deus só transforma para melhor. Aleluia! O homem transformado por Deus, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Se você abre a Bíblia em Romanos 8,14, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Filho de Deus, pelo Espírito de Deus, esses sim são os filhos de Deus. Aos Gálatas capítulo 5, versículo de número 25, ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você tem uma vida transformada, logo você passa a andar em espírito. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu poderia aqui dar exemplo de homens que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Eu poderia dar exemplo de mulheres que tiveram a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. No capítulo de número 4 do livro de João, tem uma história. Jesus encontra-se com uma mulher de má reputação. Aleluia! E ele trava uma conversa com ela. Num determinado trecho, ele diz: onde está o teu marido? Traz ele. Vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem dizendo, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu. Diz a Bíblia que a mulher diz: vejo que és profeta. Deus, aleluia, o Senhor Jesus naquele momento estava revelando a vida daquela mulher. Logo que você encontra-se com Jesus, a transformação vem, a revelação da tua vida vem, mas Ele não quer saber da tua má reputação. Ele diz: eu quero transformar. Aleluia! Mais tarde, a mulher diz: olha, vinde e vede o homem que disse tudo de mim. Porventura, não será este o Messias? Não será este o Cristo? Olha, eu não sei quantos relacionamentos tiveste na vida, não sei quantos parceiros tiveste, mas Jesus transformou a tua vida. Então levante a mão e glorifica o nome dele, porque ele teve um encontro contigo. Aleluia! Isto é importante. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? E por que não dizer de um homem chamado Saulo de Tarso? Diz a Bíblia que o homem anunciava para destruir vidas de crente por ser zeloso da lei. E chegou um determinado tempo que aparece um profeta chamado Ágabo e toma a cinta de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz: assim acontecerá aquele que vai descer a Jerusalém. Paulo agora vê os irmãos chorando. Ele diz: por que comoveste o meu coração? Eu estou pronto não somente a ser ligado, a ser amarrado, mas agora eu posso até morrer pelo nome do meu Senhor Jesus lá em Jerusalém. Você pode até perseguir crente, você pode não gostar de Jesus, mas tu podes ainda ser transformado por Ele. Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Quantos são transformados, pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor nesta noite, porque Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse transformado por Ele. Eu poderia também, ainda nesta noite, falar do endemoniado de Gadara. A Bíblia relata no livro de Marcos, a partir do capítulo 1, que Jesus, ao soltar do barco da outra banda do mar, levanta
fosse um homem que vivia em sepulcro e vai na sua direção. Mas o diabo, ele anda vagueando por todas as partes da terra. Mas quando ele vê Jesus, não tem outro jeito a não ser dobrar-se e adorar o nosso mestre. Adore a Deus nesta noite. Adore a Deus. Porque os demônios que te perseguem nesta hora, eles têm que curvar-se diante do Jesus Todo-Poderoso. Cadeias não prendiam aquele homem. O homem andava pelos montes burrando e se cortando e vivia em sepulcro. Mas quando ele vê Jesus, diz a Bíblia que a legião diz: vieste nos atormentar, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, vieste me atormentar antes da hora, porque Jesus disse: sai dele. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. O endemoniado era um homem que vivia intranquilo, mas depois da transformação, diz a Bíblia que ele agora fala com Jesus: deixa-me ir contigo, eu quero te servir. E o homem fica manso. Quando Jesus transforma, é assim. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Quem é que tem essa experiência com ele de transformação? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que aquele homem era um endemoniado. E a história diz que ele morava em Gerasa. Aleluia! Lá no mar de Genezaré, que também era conhecido como o mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, nós observamos que a maioria dos milagres com o Senhor Jesus aconteceu naquele lago, pastor. Glória a Deus. Eu estava meditando outro dia e analisando. Aquele lago foi um lago de mistério. Grande parte do ministério do Senhor Jesus. Observe, 4 dos seus apóstolos foram recrutados à margem deste lago. Diz a Bíblia que Jesus ali chamou Pedro e André, seu irmão, e os irmãos Tiago e João. Ali também teve o mistério de Jesus andando sobre o mar. Ali naquele lago teve o mistério, Jesus acalmando a tempestade. Você pode ver a tempestade se acalmando porque ele está aqui. A tempestade está acalmando é porque ele está aqui. Ali naquele lago teve a multiplicação de pães para quase 5.000 pessoas. Mas porque aquele lago, pastor, chamava-se Lago de Genezaré, por causa de Gerasa e por causa de Gadara. Eram 2 cidades que faziam parte da região de Decápolis. Olha, irmãos, era uma confederação de 10 cidades maravilhosa. Era uma cidade que o seu comércio era manipulado, era governado por ela. Esta cidade, ela cunha da sua própria moeda e ela se destacava no seu comércio. Irmão, a cidade tinha uma vista exuberante, maravilhosa. Era uma cidade de cultura grega. Eu estava meditando na história de Gerasa e observei que Gerasa, ela tinha também os seus filósofos e tinha uma exuberante vista, Anselmo. A Bíblia, aleluia, se você medita e estuda o contexto geográfico, é uma coisa maravilhosa. Descobri que esta cidade, ela tinha também o movimento turístico que meter inveja. Esta cidade ficava no ponto mais alto do lago de Genezaré. Tinha uma vista para o norte do Jordão, uma vista para o mar da Galileia e uma outra vista bela para as colinas de Golã. Agora eu quero dizer o seguinte: o homem morava numa cidade famosa, o homem morava numa cidade próspera, mas não é diferente do homem do século 21. Ele mora em grandes centros urbanos, em grandes palacetes, mas as suas vidas são dirigidas por demônios. Você vive numa cidade pacata, anda de paletó dando glória a Deus, mas você é liberto. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Pode adorar Ele nessa noite. Pode adorar, pastor.